Olá, seja bem-vindo ao canal, você que está acompanhando o curso de Cálculo 1 por aqui. Hoje eu trago esse exercício aqui. Encontrar o limite de x à quarta menos 2 à quarta sobre x menos 2 quando x tende a 2. Chamando esse limite de L, quero encontrar o valor de L. O que acontece? Nesse momento no curso de Cálculo 1, quando você está começando a calcular limites de funções, você só conhece uma maneira de calcular limite. Limite de f de x quando x tende a no caso de f ser uma função contínua no ponto A. E nesse caso, o limite vai ser f de a. O grande problema é que, na maioria das vezes, mais de 90% dos casos, a função f não vai ser contínua no ponto para onde o x está tendendo. Aqui você tem um exemplo disso, olha só. A função f de x, dada por essa expressão aqui, ela não é contínua em 2 porque ela nem sequer está definida em 2. Se você colocasse 2 no lugar do x, aqui embaixo no denominador daria 2 menos 2, que é 0. Como não está definida a divisão por 0, isso significa que f não está definida em 2, portanto não é contínua em 2, então eu não posso usar esse resultado aqui, com 2 no lugar do a, para calcular o valor do L. Então a gente vai ter que calcular, encontrar esse valor L de uma maneira indireta. E essa maneira vai ser a seguinte. Então eu coloquei aqui mais uma vez o problema, eu quero encontrar o valor de L. F de x é essa função aqui, é a expressão que eu quero calcular o limite. E a ideia aqui para encontrar L vai ser essa aqui, ó. Na verdade a gente vai encontrar uma função g que satisfaz essas duas condições aqui, ó. G de x é igual a f de x para todo x diferente de 2, e além disso g é uma função contínua em 2. Você vai ver agora que se a gente encontrar a função g satisfazendo essas duas propriedades, na verdade a gente vai estar encontrando facilmente o valor de L. Você vai ver isso agora aqui. Acompanhe o raciocínio. Vamos calcular o limite de g de x quando x tende a 2. Suponha que a gente encontrou a função g satisfazendo essas duas coisas aqui. Quando será que dá esse limite? Olha só. Eu sei que g de x é igual a f de x para todo x diferente de 2. E eu sei que esse limite aqui da f de x quando x tende a 2 é L. O que significa dizer isso? Significa que essa expressão aqui, ó, f de x, está se aproximando de L quando x se aproxima de 2. Mas se x se aproxima de 2, x é diferente de 2. Só que quando x é diferente de 2, essa expressão aqui que é f de x, também é g de x, certo? Então g de x é igual a f de x para x diferente de 2 e, portanto, o limite de g de x quando x tende a 2 também vai ser o valor L. Então aqui eu posso escrever aqui que esse limite de g de x quando x tende a 2 é igual a L. Então aqui eu só usei esse fato aqui de g satisfazer essa primeira condição. Agora, por outro lado, se a g satisfizer a segunda condição também, g é contínua em 2, então eu sei calcular esse limite. Agora cai num caso em que eu sei calcular o limite. Então esse limite eu sei que vai ser g de 2, certo? Aqui vai ser g de 2. Dessa forma, então, eu vou ter, por um lado, esse limite aqui, de g de x quando x tende a 2, é L, que é o valor que o exercício está pedindo que eu encontre. Por outro lado, esse limite é g de 2. Então veja, se eu tiver encontrado essa função g, claramente eu vou saber quem é g de 2. E, portanto, eu vou saber quem é o L. Tá? Então o grande objetivo aqui é encontrar essa função g satisfazendo essas duas condições. Não vamos esquecer disso então, que a gente quer encontrar a função g que satisfaça essa condição e essa condição. Para fazer isso, para encontrar essa função g, a gente vai usar uma fórmula. É uma fórmula que você vai ter que memorizar. Por que você vai ter que memorizar essa fórmula? Porque ela vai servir para resolver não só esse exercício em particular aqui, mas qualquer outro exercício de cálculo de limite de função dessa forma aqui. Observe que esse caso aqui que a gente está resolvendo é um caso particular desse aqui, ó. Aqui o a vale 2 e o n vale 4. Todo exercício que tiver essa cara, você vai conseguir resolver usando essa fórmula. Então vou te apresentar agora qual é essa fórmula tão importante. Então é essa fórmula aqui, a elevado a n menos b elevado a n. A e b são números reais e n é um número natural. 1, 2, 3 e assim por diante, qualquer um desses.
Então tá, a fórmula é essa aqui. Essa parte aqui está muito fácil de você entender, de você memorizar, e parece que o problema está em memorizar tudo isso aqui. Mas se você observar bem, não tem grande problema com isso. Por quê? Olha só. Sempre é mais. Sempre tem A vezes B. O que está mudando são os expoentes de A e de B. Só que essa mudança segue um padrão bastante fácil de se observar. Olha só, vamos olhar para os expoentes do A. Começa em n-1, depois diminui uma unidade, vai para n-2. A próxima seria n-3, eu não escrevi aqui por falta de espaço. E assim sucessivamente, vai diminuindo 1 no expoente do A até chegar em A elevado a zero. O que ocorre com os expoentes do B é o contrário. Enquanto os expoentes do A vão diminuindo de 1 em 1, os expoentes do B vão aumentando de 1 em 1. Enquanto os expoentes do A começam com n-1 e terminam com 0, os expoentes do B começam com 0 e terminam com n-1. Então não é nada tão difícil assim de ser memorizado. Então vamos fazer um exemplo aqui. Vamos pegar agora x elevado a 4 menos 2 elevado a 4. Aqui o A é x, o B é 2 e o N é 4. Eu vou fazer esse exemplo porque olha aqui o exercício que nós temos para resolver é esse. O que aparece aqui ó, no numerador é x elevado a 4 menos 2 elevado a 4. É algo dessa forma aqui, A elevado a N menos B elevado a N. Então vamos ver como é que fica essa parte aí da expressão da f usando essa fórmula. Aplicando essa fórmula a esse caso aqui, x à quarta menos 2 à quarta, eu obtenho o seguinte. X elevado a 4 menos 1, que é 3, vezes 2 elevado a zero, e assim por diante, vou aplicando a fórmula. Observe aqui que 2 elevado a zero é 1, então vai ficar 1 vezes x ao cubo, não precisa escrever. Aqui também, x elevado a zero é 1, 1 vezes 2 ao cubo é 2 ao cubo, não precisa escrever. Aqui onde tem expoente 1, não preciso botar esse expoente, porque todo número elevado a 1 é ele mesmo, tanto aqui como aqui. Então vou reescrever essa expressão usando isso, e também aqui eu só vou trocar a ordem. Vou colocar o número na frente do x quadrado, e aqui o número 2 ao quadrado, que é 4, na frente do x, certo? A ordem dos fatores não altera o produto. Então eu vou obter que x à quarta menos 2 à quarta é igual a x menos 2 vezes... Então tá aí um exemplo de aplicação dessa fórmula super importante. Vamos agora então voltar ao exercício. Então nós obtivemos essa igualdade aqui, aplicando a fórmula anterior, e agora nós observamos que nessa expressão aqui que queremos calcular o limite, isso estava dividido por x menos 2. Então eu vou dividir aqui dos dois lados por x menos 2. Agora, eu posso fazer isso somente quando x menos 2 não for zero, porque senão eu estaria dividindo por zero. Então eu tenho que fazer a restrição aqui de que x menos 2 não é zero, ou seja, x é diferente de 2. Isso aqui vale então para x diferente de 2. E aqui eu percebo que eu posso cancelar esse x menos 2 com esse x menos 2. Então o que eu obtive aqui? Que x à quarta menos 2 à quarta sobre x menos 2, que é a função f de x, que a gente está querendo calcular o limite quando x tende a 2, é igual a essa expressão aqui, x ao cubo mais 2x quadrado mais 4x mais 8, quando x é diferente de 2. Agora vamos voltar lá para a função g que a gente está procurando. Olha só, a gente está procurando uma função g que satisfaça essas duas condições. G de x igual a f de x para todo x diferente de 2. Olha o que a gente encontrou, isso aqui é f de x, é igual a isso aqui para todo x diferente de 2. Parece que isso aqui vai ser a g de x. Além disso, segunda condição, g tem que ser uma função contínua em 2. Agora, isso aqui representa uma função contínua em 2. Por quê? Porque isso aqui é uma função polinomial. Toda função polinomial é contínua em todo número real. Então aqui nesse caso, em particular, ela vai ser contínua em 2. Por essa razão, a gente acabou de encontrar
aquela função g que estávamos buscando. Então a gente já sabe que o limite de g de x quando x tende a 2 é igual ao limite de f de x quando x tende a 2. E por isso, então, a gente pode escrever que o limite que a gente está buscando, que é esse aqui, é igual ao limite que está aqui. Esse aqui é o g de x. Esse valor aqui é o L. É o L que estamos buscando. Agora, como a g é uma função contínua no ponto 2, então esse limite a gente sabe calcular. Basta substituir o x por 2. E aí, fazendo a continha, a gente vai concluir, por fim, que L é igual. Olha só, isso aqui é 8. Isso aqui é 4 vezes 2, 8. Mais 4 vezes 2, 8. Mais 8. Quantas vezes temos 8? 4 vezes 8. Então podemos escrever L igual a 32 e resolvemos o exercício.